Escalação ousada do Zubeldia para enfrentar o Libertad. Vamos comentar aí sobre isso. Tem notícia nova, acabou de sair aí sobre retorno aí de jogador. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Daqui a pouquinho tem São Paulo em campo, dia de Copa Libertadores da América. E o negócio é o seguinte: São Paulo relacionou para esse jogo aí, rapaziada, 24 jogadores, tá? Pra gente enfrentar hoje o time do Libertad. E vamos ter aí uma novidade. Apesar que ele já tava no banco contra o Santos e quase entrou, não deixa de ser uma novidade aí, que é o Luca, tá? O Luca, que é o ponta aí das categorias de base do São Paulo, foi campeão da Copinha aí, né? Esse ano com o Matheus Alves, com o Ferreira, com o Rian. Ele que tinha ido pro banco contra o Santos, até chegou ali, né, rapaz, a aquecer, não só aquecendo, ele tinha ido ali para a beira do gramado para poder entrar em campo. Tinha até o Zubeldia, os auxiliares do Zubeldia dando ali instruções para ele entrar em campo, mas do nada o Zubeldia desistiu e botou ele pro banco de novo, né? Ele ia entrar contra o Santos, acabou que o Zubeldia desistiu aí. Ele vai estar no banco de reservas hoje novamente, tá bom? Ele vem sendo relacionado porque o Caleri tá fora, né? Já tem um desfalque do São Paulo por lesão. Caleri tá fora dentro do jogo contra se machucou contra o Botafogo, né? De lá pra cá vem sendo relacionado, abriu mais uma vaga aí pros relacionados. E o Luca, né, cara, vem sendo aí esse jogador até indo pros jogos. Foi contra o Santos e vai estar hoje no banco também contra a equipe do Libertad. Vai ser a novidade aí que a gente vai ter, pelo menos no banco, né? Acho difícil ele entrar, mas vai estar no banco de reservas aí. O portal paraguaio Versus tratou o São Paulo como o poderoso São Paulo na matéria sobre o duelo entre Libertad e o São Paulo pela fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores da América, né, cara? Esse portal aí Versus, né, cara, lá destacou o São Paulo, né, colocou lá o poderoso São Paulo, destacou também o último confronto entre São Paulo e Libertad, que foi em 2011, né, basicamente 14 anos atrás, aí, que foi quando a gente foi eliminado por Libertad na Copa Sul-Americana. A gente ganhou em casa por 1-0 e lá no Paraguai tomamos 2-0 e acabamos sendo eliminados. E foi o último confronto de São Paulo e Libertad, né, cara? Esse portal Versus destacou o São Paulo como o poderoso São Paulo, que é muito bacana. Mesmo o São Paulo aí, nos últimos 10, 15 anos aí, tá muito mal, né, cara? Foi muito, né? Foram os piores anos da história do São Paulo. Mas mesmo assim, cara, na América, tá? Nos países aí da América do Sul, o São Paulo ainda é muito respeitado. Muito respeitado. A gente aqui no meu canal, por exemplo, eu sempre gosto de comentar aqui algumas manchetes, né, de portais de fora aí, quando o São Paulo vai enfrentar algum time, eu sempre gosto de trazer aqui, e você vê o respeito que eles têm pelo São Paulo e pela história do São Paulo, mesmo não estando legal nos últimos anos, ainda tem um respeito muito grande aí pela instituição, o que é muito bacana, o que é muito legal. Bora mudar de assunto agora. Hoje tem mais um jogo aí de Libertadores e a competição onde o Zubeldia está invicto até agora pelo São Paulo, o que é muito bom, né? Olha aí, o Zubeldia está invicto em partidas de Libertadores com o São Paulo. A última derrota do São Paulo foi na edição passada, na estreia contra o Talleres, ainda quando o Thiago Carpini era técnico do São Paulo, tá? Então, a última derrota foi aquela pro Talleres na estreia do ano passado, e de lá pra cá a gente não perdeu nenhum jogo. A Gabriel Mar foi eliminado pro Botafogo, nos pênaltis, né? Então foi 2 empates e a derrota nos pênaltis, tá? Desde que assumiu o São Paulo, o Zubeldia soma 10 partidas na Libertadores e nunca perdeu. Foram 5 vitórias e 5 empates. Caso não saia de campo derrotado hoje, o São Paulo alcançará a sua maior sequência invicta de sua história na Libertadores, que no caso é 11 jogos, caso a gente não perca hoje. Entendeu? Que é algo muito importante aí. E, cara, eu já comentei muito sobre isso. A torcida do São Paulo, todo mundo tem as críticas ao Zubeldia, as ressalvas sobre a postura dele, sobre a leitura de jogo dele, sobre a substituição e escalação. E, cara, assim, todo mundo tem suas questões com ele. Agora, eu acho que essa aqui talvez seja a maior qualidade do Zubeldia. Talvez eu acho que, pelo menos pra mim, é algo que eu mais gosto do trabalho do Zubeldia é esse. É muito difícil ganhar do São Paulo, cara. É muito difícil ganhar do São Paulo. Até mesmo quando a gente é eliminado, como foi contra o Botafogo, só você ver como é que foi. Né? Foi o cara perdendo gol na cara lá no Newton Santos.
Fortaleza perdendo gol sem goleiro. No Morumbi, o Lucas perde pênalti, vai pros pênaltis, a gente vai lá e perde na disputa de pênalti, entendeu? E na Libertadores, cara, são 10 jogos com 5 empates e 5 vitórias. Ele até agora não perdeu nenhum jogo aí pelo São Paulo na competição. Então, o São Paulo, cara, é muito difícil de ser batido, entendeu? São Paulo vai jogar fora de casa contra o Galo, né, que muitos falavam que ia brigar pelo título. São Paulo consegue fazer um bom jogo. Contra o Botafogo também, né, a gente estava 2 vezes na frente. Vai lá e tomamos empate. Então, acho que essa aqui, pelo menos pra mim, é o que eu mais gosto do trabalho dele. Tá? O time do São Paulo, independentemente de qualquer coisa, tá? É muito competitivo. Muito competitivo e é muito difícil ganhar da gente. Eu acho que essa aí, irmão, talvez seja a principal característica. A gente questiona, né, que falta mais repertório ofensivo, entendeu? Que, né, principalmente quando tava com o Lucas e o Oscar, o time tinha que ter um pouco mais de repertório, né, ser mais ofensivo, criar mais oportunidade de gol, fazer mais gols. Mas eu acho que essa aqui é a principal qualidade aí que o Zubeldia tem, né, pelo menos na minha opinião. Então, vamos entrar no pré-jogo agora, rapaziada. Olha aí. Libertad e São Paulo se enfrentam às 9h30 da noite, no horário de Brasília, desta quarta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores da América. O São Paulo tá cheio de desfalque, como a gente já tá acostumado aí já nos últimos muitos jogos, né, que a gente tem muitos jogadores aí de fora. A gente tem o Paulo Maia, né, que fez cirurgia, vai demorar mais um tempinho para voltar. Talvez volte no mês que vem, né, que tinha uma informação que a gente comentou que ele poderia voltar aí na segunda quinzena de maio, que já é o mês que vem. Vamos ver aí. A gente tem o Yang, rapaz, falando um negócio pra vocês. O Yang, não que o Yang faça uma falta, porque ele é o terceiro reserva, né, mas o Yang, ele torceu o pé no jogo, se eu não me engano, não lembro se foi contra o Cruzeiro nos Estados Unidos ou foi contra o Flamengo, foi na pré-temporada. Ele torceu aí o pé e até agora o cara não voltou, entendeu? Eu não sei o que aconteceu realmente, irmão. Até aqui, se você for olhar, né, quando o São Paulo divulga ali o boletim médico, tá lá, Yang torceu no pé. Desde a pré-temporada dos Estados Unidos em janeiro, né? Realmente não sei o que acontece aí, não. Acho bem estranho. Mas Pablo é fora, o Yang com essa torção aí. O Arboleda, nosso último desfalque, já não tinha jogado contra o Santos, também segue de fora hoje com sobrecarga muscular. Luiz Gustavo, Lucas, Oscar e também o Caleri, tá? É a lista aí de muitos desfalques que o São Paulo tem para o jogo de hoje, tá bom? Segundo o GE, o São Paulo deve vir a campo com Rafael no gol, aí uma linha de 4 com Cedric Soares na direita, Juan Tressoldi e Alan Franco na zaga e o Enzo Dias ali para fechar o nosso sistema defensivo. Marcos Antônio e Alisson como dupla de volantes, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Ferreirinha e André Silva, tá? Segundo o GE, esse aí é o provável São Paulo. Vamos lá. A gente tem aqui, se for realmente essa escalação, a gente tem aqui a volta do Alan Franco, que não jogou contra o Santos, foi poupado, né, contra o Santos. E o Alan Franco deve voltar ao time. No jogo contra o Santos, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira começaram como titulares, então eles devem ser mantidos aí junto com o Ferreirinha e o André Silva. Um time bem ofensivo, né, rapaz? Uma linha de 4. Aí você vai olhar, a gente teria 4 jogadores ofensivos, que é o Matheus Alves, o Lucas Ferreira, o André Silva e o Ferreirinha. Ainda a gente pode levar em consideração que o São Paulo joga com 2 segundos volantes, né, que é o Alisson e o Marcos Antônio. Mesmo o Alisson recuando para primeiro, né, ele não é um primeiro volante, ele é um segundo. Mas já que não tem Luiz Gustavo nem Pablo Maia, ele joga aí como primeiro, né, e deixa o Marcos Antônio como segundo volante. Aí, então, é um time bastante ofensivo, que eu gosto, tá? Sendo bem sério, gosto pra você desse time aí. Acho que é o melhor que a gente tem, né? Acho que é o melhor que a gente tem aí. E uma coisa que dá pra perceber, não só no jogo de hoje, mas nos últimos jogos, que o Zubeldia largou a mão dos 3 zagueiros, né? 3 zagueiros que se dane agora a linha de 4 aí, como já vem sendo nos últimos jogos, é isso, né? Enfim, é um jogo fora de casa. Aí, o empate não acho que é ruim, tá? Ruim mesmo é se a gente perder, porque se perder os caras vão para 9 pontos, o Libertad, né? E a gente fica estacionado com 4 junto com a Alianza Lima. Então, irmão, se perder hoje, fica bem difícil a gente conseguir ir nesse primeiro lugar. Então tem que vencer o jogo, na pior hipótese, pelo menos, trazer um empatezinho na bagagem, porque se você empata, o Libertad vai para 7 pontos e a gente aí fica com 5. Daí tem mais 3 jogos, com o São Paulo jogando 2 em casa e um deles contra o Libertad. Tá? Então tem que arrumar pelo menos um empatezinho contra o Libertad hoje, lá no Paraguai. Quem vai apitar o jogo de hoje vai ser o Christian Garay, que é um árbitro chileno, e quem vai estar aí no VAR
também vai ser o chileno Rodrigo Carvajal, tá? Vai ser a arbitragem para o jogo de hoje, né? Arbitragem chilena, esperamos que não tenha nenhum tipo de polêmica, né, cara? Com o melhor vence, esperamos que seja o São Paulo, sem nenhum tipo de polêmica de arbitragem aí, tá bom? O jogo aí de hoje vai ter transmissão da TV aberta, mas infelizmente não vai ter transmissão para todo o Brasil da TV aberta, tá? A Globo vai transmitir o jogo do São Paulo hoje para São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Goiás, Tocantins, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, tá? Então, esses vão ser os estados que a Globo vai transmitir o jogo do São Paulo em TV aberta. Se você mora em outro estado que não seja um desses que eu citei, vai estar passando provavelmente Estudiantes e Botafogo, tá? Vai estar passando esse jogo aí. E também, além da Globo, vai ter transmissão da ESPN. TV fechada e ESPN vai transmitir aí também, na ESPN e Disney+, né, que é o stream aí parceria aí da ESPN, tá bom, rapaziada? Bom, vamos avançando aí e vamos falar aí sobre o Luan que tá treinando já tem um tempinho aí já e tem uma expectativa dele voltar a ser relacionado aí pelo Zubaidi. Voltar não, dele ser relacionado pelo Zubaidi pela primeira vez, né, porque o Zubaidi nunca relacionou ele aí, porque ele começou a treinar com o Zubaidi, né, com o elenco do São Paulo, tem pouco tempo, né, ele estava no Vitória e depois foi aí, voltou para o São Paulo, mas estava treinando separado, tá bom? Segundo o André Hernan, o Luan tem tido um bom desempenho nos treinos com o elenco do São Paulo. O volante já perdeu 7 quilos, está muito bem fisicamente e apto a ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia, tá? A informação que o André Hernan divulgou, acabou de sair, tá? Essa informação que o André Hernan divulgou hoje à tarde, tá? Ele tá bem, treinando bem, desempenhando bem e tá muito bem, além da parte técnica, né, de estar desempenhando bem nos treinos, tá bem fisicamente. Então, tá apto aí a poder ser relacionado pelo técnico Luiz Ubeldia. Vamos ver se o Ubeldia vai aí, né, cara, se o Luan vai agradar o Zubeldia ao ponto do Zubeldia relacionar o Luan para os jogos. A gente tem aí, se for olhar o primeiro volante, que é a posição do Luan, o Pablo Melo Luiz Gustavo tá fora, a gente tem aí o Felipe Negrutti, que é da base, ele fica no banco, mas ele não joga, entendeu? Quem joga é só o Alisson e o Marcos Antônio mesmo. E, enfim, eu tenho literalmente dúvidas se ele vai para o banco, se ele vai ser aproveitado, porque logo depois que o Luan foi aí integrado ao elenco do São Paulo, para treinar com o time do São Paulo, né, junto com os outros jogadores, logo depois tem informação que essa era uma estratégia do São Paulo para poder valorizar o Luan no mercado, para poder negociar ele, porque como todo mundo sabe, ele voltou do Vitória, né, estava emprestado no passado, voltou no começo desse ano e ficou aí meses, irmãos, só treinando separado e não conseguiu o São Paulo nem um empréstimo, nem uma venda do Luan, ficou lá encostado. Então essa integração do Luan faz parte para valorizar o jogador e quem sabe o São Paulo negociar ele aí, né? Eu tenho muita dúvida se o São Paulo, né, São Paulo como diretoria, se o Zubeldia tem realmente interesse em aproveitar o jogador, né? Vamos aguardar aí. O fato é que ele é um primeiro volante que é uma posição carente, né? Já que o Luiz Gustavo e o Paulo Maia estão aí de fora, tá bom? Enfim, vamos avançando aí, rapaziada, olha só. São Paulo supera os 20 milhões de reais de renda no Morumbi em 2025. A vitória sobre o Santos no Morumbi no último domingo, para mais de 52 mil pessoas, não foi marcante apenas pelos 3 pontos. A partida gerou uma receita bruta de 3 milhões 157 mil reais e fez o São Paulo ultrapassar os 20 milhões em bilheteria na temporada. Lembrando que esses números aqui, tá, rapaziada? Esse aqui que eu vou passar agora para vocês, dos jogos apenas no Morumbi, tá? Porque o São Paulo esse ano fez 2 jogos em Brasília, né? Um contra a Inter de Limeira, né? Que foi aquele jogo bizonho, que a gente não conseguiu ganhar com a mais, e o jogo contra o Velo Clube, tá? Então, tira aqueles jogos, é só os jogos no Morumbi. Ao todo foram 9 jogos no Morumbi em 2025, com um público total de 359.498 torcedores. Tá? Se você for olhar a média de público do São Paulo no Morumbi, tá? E esse ano, São Paulo tem uma média aí de pouco mais de 42 mil torcedores por jogo, tá? Por jogo aí, né? Isso aí resultou, né, cara, em mais de 20 milhões aí de renda para o São Paulo
em 2025, tá? A média aí do São Paulo de bilheteria no Morumbi é de R$2.371.000 por jogo de média, tá? Então, números muito bons aí do São Paulo, né, cara, na temporada jogando no Morumbi. Aí, rapaziada, se você for incluir os 2 jogos do São Paulo que teve em Brasília, que foi contra a Inter de Limeira e o Veloclube, aqueles 2 jogos ridículos, tá? Se você for incluir esses 2 jogos aí, o São Paulo tem uma média no ano de público de 34 mil pessoas, tá? No Morumbi é de 42 mil a média. Se você for incluir os 2 jogos em Brasília, a média cai para 34 mil, entendeu? 34.487 pessoas, porque esses 2 jogos aí, e essa média cai bastante, por quê? Porque desses 2 jogos em Brasília, o público do São Paulo foi uma vergonha, né? Os 2 jogos, nenhum dos 2 jogos passou de 10 mil, né? Se eu não me engano, um foi 8 mil, foi 9 ou foi 10, foi alguma coisa assim, né? Foi 9 mil, outro foi 10, tipo assim, foram públicos vergonhosos. Se você for juntar os 2 públicos, quando a Inter de Limeira e Veloclube, não dava 20 mil, juntando os 2, né? Então, realmente foi muito vergonhoso, realmente o público que o São Paulo teve em Brasília, né? Tinha questão também que os ingressos era muito caro, então tá aí o São Paulo passando aí dos 20 milhões de renda aí no Morumbi em 2025. Certo, meu parceiro? São Paulo sempre, a torcida do São Paulo sempre faz aquela festa incrível, como sempre faz, né? Como teve com 152 mil pessoas, espetacular, é o que faz a torcida do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? É isso, se inscreve no canal, deixa o like, falou, tamo junto e saudações tricolores.